Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assunto de nossas reuniões. Agora, nesse vídeo, nós estaremos preparando a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que será uma bênção em sua vida. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que na verdade é a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, lembrando e incentivando a todos, já se inscreva no canal, ative o sino e no final deixe o seu like, para que assim possa ajudar esses vídeos a chegar para outras pessoas que realmente também necessitam e precisam, ok? Antes de iniciarmos, vamos orar a Jeová, pedindo a sua sabedoria, a sua proteção, Espírito Santo, para que assim possamos aprender e gravar em nossa mente e nosso coração os assuntos que serão decorridos, ok? Feche o seu olhinho e direcione o seu pensamento a Deus. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento, com nossos corações transbordando de alegria, principalmente por estarmos aqui reunidos como irmãos espirituais, por meio do seu Espírito Santo, ouvindo a sua palavra e aprendendo a respeito de Ti. Somos gratos pela vida e da forma como o Senhor tem nos protegido e nos abençoado. Nos ajude agora para que possamos suprir a nossa necessidade espiritual por meio da matéria que aqui será decorrida, que as informações que estão em nossa apostila, tiradas da palavra de Deus, realmente possam surtir efeito em nossa vida e nos capacitar ainda mais para que possamos ser ministros da palavra de Deus da maneira como o Senhor deseja. Proteja nossos queridos irmãos ao redor do mundo que passam por dificuldade e tribulação, não importa qual seja, que o Senhor possa ajudá-los em sentido físico, em sentido espiritual, emocional e até mesmo financeiro. Sabemos que muitos de nossos irmãos sofrem e precisam da sua proteção. Que nós, da nossa parte, possamos estar orando constantemente, para que assim o Senhor possa ouvir nossas orações e suprir a necessidade de nossos irmãos. Nos ajude para que possamos continuar sendo uma fraternidade, onde realmente isso denota que somos testemunha de Jeová. Obrigado, bom Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que do Senhor nós nada merecemos. Mas se lhe pedimos e nos atrevemos a pedir qualquer coisa, é somente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, vamos iniciar o nosso vídeo, ok? Então pegue aí a palavra de Deus e vamos juntos iniciar a nossa consideração fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila e logo após iremos fazer a pergunta. Então o texto é o livro do Salmo 18:10, que diz assim: Ele veio voando, montado num querubim. Veio velozmente nas asas de um espírito. Então a pergunta: por que o salmista disse que Jeová estava montado num querubim? Então a fonte de matéria está lá no livro Perspicaz, volume 2, página 768. Então podemos resumir da seguinte forma: Davi disse essas palavras fazendo referência ao querubim que ficava na tampa propiciatória da Arca do Pacto, associando assim a presença de Deus. Então, assim como os querubins serviam como carro de Jeová e suas asas como proteção, Davi mostra como Jeová veio rápido fornecer sua ajuda e proteção. Então, a segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então, como observado por vocês, nós temos apenas um capítulo a ser considerado, que é o capítulo número 18. Então, vamos agora fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Na minha aflição eu invoquei a Jeová, clamei ao meu Deus por ajuda. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. Esse versículo nos ajuda a entender que, quando passamos por dificuldade, é o momento que mais precisamos de Jeová, em busca de consolo e de ajuda, pois esse é o objetivo do sacrifício de Cristo,
ajudar os doentes. Então, ore a Deus em busca de ajuda e tenha certeza que Ele, no seu santíssimo trono, ouvirá o nosso clamor. Versículo 17. Ele me livrou do meu forte inimigo, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu. A confiança de Davi na proteção de Jeová é surpreendente e nos dá forças para ter essa mesma determinação. Mesmo que nossos inimigos aparentem ser mais fortes em força ou quantidade, Jeová irá nos livrar de todos os nossos inimigos e nos dará a força que precisamos. Versículo 19. Ele me levou para um lugar seguro. Ele me livrou porque se agradava de mim. Jeová, ele atrai aquele que quer fazer a sua vontade. Podemos dizer que hoje estamos num lugar seguro em sentido espiritual, pois temos conhecimento da palavra de Deus. Que possamos ser gratos por tudo que Jeová faz por nós, pois isso tudo denota o quanto Jeová nos ama. Versículo 27. Pois salva os humildes, mas rebaixas os arrogantes. A humildade deve estar no nosso coração, para que assim possamos demonstrar em nossas atitudes para com as pessoas, quer no território, quer em nossa família. Demonstrando essa qualidade, Jeová irá nos salvar e jamais nos rebaixar, assim como ele faz com os arrogantes. Versículo 30. O caminho do verdadeiro Deus é perfeito. A declaração de Jeová é pura. Ele é um escudo para todos os que se refugiam nele. Não temos dúvidas que o caminho de Jeová é perfeito e que sua palavra nos dá vida. Mas para que possamos continuar nesse caminho e deixar que Jeová seja nosso escudo, precisamos nos refugiar nele. Deixar que ele, de fato, seja nosso Pai, aquele que controla a nossa vida. Se fizermos assim, nada nos afastará dos caminhos de Deus. Versículo 39. Tu me equiparás de força para a batalha, farás com que os meus adversários caiam diante de mim. Jeová e Jesus, ao longo dos anos, têm nos capacitado a enfrentar qualquer desafio que surja. Eles fazem isso através de sua organização e da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ao meditar nisso e praticar em nossa vida, não haverá obstáculos que possam nos surpreender. Todos os nossos adversários cairão diante de nós. Versículo 50. Ele realiza grande ato de salvação para o seu rei. Demonstra amor leal ao seu ungido, a Davi e a sua descendência para sempre. Assim como Jeová fez pelo rei ungido Davi, fornecendo grande ato de salvação e demonstrando amor leal, tenha certeza que ele fará por cada um de nós por toda a eternidade. Sendo assim, continue fiel a Jeová, continue seguindo os passos de Cristo e veja o amor de Deus em sua vida. Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Você talvez já tenha se perguntado como eles conseguem fazer isso. Bem, o segredo está nas suas pernas, aonde tem tendões. Então, quando eles dobram as suas pernas, é como se os seus pezinhos eles segurassem firmemente em qualquer coisa. E eles só vão soltar quando eles desdobrar o joelho e voar. Então, o segredo da força do passarinho em segurar naquilo onde ele está pousado são os joelhos dobrados. Isso com certeza é maravilhoso, pois é uma criação de Jeová. No nosso caso, não é diferente. Nós só teremos força quando nós dobrarmos os nossos joelhos. Pois quando nós fazemos isso,
nós estamos segurando firmemente em Jeová, e somente Ele tem a força de nos ajudar a permanecer firmes e seguros. Isso é as nossas orações. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fazemos as nossas orações a Jeová, com certeza Ele nos ouve e nós teremos a força necessária para fazer tudo o que desejamos. O próprio Jesus ele disse que a maneira mais fácil de conseguir o Espírito Santo para que possamos ter essa força, essa coragem, é pedir a Jesus. É pedir através de oração. E os nossos joelhos dobrados têm essa função. Veja se não é isso que diz o livro de Lucas, o capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, a oração, ela tem o poder de fazer com que Jeová ouça aquilo que estamos pedindo e responda às nossas orações. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma certa regularidade às nossas orações. Veja se não é isso que diz o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orem constantemente. Então a constância, a repetição de nossas orações sobre o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo para que possa nos ajudar, vai fazer com que Jeová e Jesus perceba que você realmente necessita daquilo. Assim como uma criança, que quando quer algo, ela faz de tudo para poder fazer com que o pai ou a mãe compre, chora, grita, esperneia, não é assim? Então o pai, ou por amor ou por vergonha, acaba comprando aquilo que a criança está pedindo. Por causa do quê? Da insistência, da constância. Então assim também devem ser os nossos pedidos de oração. Se você necessita do Espírito Santo para que possa ter coragem, você simplesmente precisa pedir a Deus. E algumas facetas do nosso ministério precisa que realmente tenhamos coragem. Por exemplo, o testemunho na rua, pregar de modo informal, algo que você não está preparado, por assim dizer, mas ali pinta ou surge uma oportunidade e você quer falar a respeito de Deus. No território comercial, muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em território comercial. Às vezes no serviço de campo, os irmãos passam numa quadra, mas quando passam em frente de uma coisa comercial, uma padaria, um comércio, eles passam direto. Por quê? Falta coragem, falta pedir o Espírito Santo de Jeová. Mas nós vamos ver agora um exemplo que mostra como nós podemos adquirir coragem. Por exemplo, o profeta Jeremias, quando ele foi designado por Jeová para levar a mensagem de Jeová para as nações, ele disse assim lá em Jeremias, capítulo 1: Eis que realmente nem sei falar, pois sou apenas rapaz. Então Jeremias, ele não se sentia capacitado para levar a mensagem de Jeová. Ele não se sentia seguro para isso. Mas notem que ele foi preparado por Jeová para isso. Tanto é assim que lá em Jeremias capítulo 38, versículo 4, o povo pede para matar Jeremias, pois ele estava enfraquecendo e desencorajando os soldados. Por quê? Porque ele falava agora demais. Note, antes envergonhado, incapacitado, e agora falava demais. Então Jeová ajudou ele por meio do seu Espírito Santo para que ele pudesse ter essa determinação. E note só o que fez com que ele vencesse essa timidez. Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz assim: Então eu disse: Não mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar. Então Jeremias ele estava tão determinado a fazer a vontade de Deus que Jeová deu força para isso por meio do seu Espírito Santo. Tanto é assim que 600 anos depois
Ele foi confundido, até mesmo como o ressuscitado Jesus, pois falava como tal. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, ele escreveu a seguinte coisa, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da sua medula, e é capaz de discernir o pensamento e as intenções do coração. A palavra de Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Fez na vida de Jeremias, usou Jeremias como um homem preparado, levou a mensagem de Deus a nações que poderiam matá-lo. No nosso caso não é diferente. Jeová também nos capacita, nos dá força por meio da sua palavra, para que assim também possamos ser usados por ele, para levar essa palavra de salvação até a parte mais distante da terra. 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10, observe o que diz. Porque é a nós que Deus a revelou, por meio do seu Espírito, pois o Espírito investiga todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Quando nós tiramos tempo para realizar um estudo significativo da palavra de Deus, a gente medita naquilo que Jeová ele pode fazer por nós através do seu Espírito Santo, pois a profecia ela nunca foi produzida pela vontade do homem, mas sim todos falaram pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Então nós também podemos falar através do Espírito Santo, pela força ativa de Jeová. No entanto, para que isso possa acontecer na nossa vida, nós precisamos pedir através de oração. Então, assim como um pássaro, dobre o seu joelho, segure firmemente na mão de Jeová e tenha certeza que por meio da sua oração, Jeová lhe dará o Espírito Santo. E assim como o pássaro, você nunca, jamais irá cair. Então vamos iniciar o capítulo 7 do nosso livro, né? Testemunho Cabal. O capítulo 7 ele tem o seguinte tema: Filipe declara as boas novas a respeito de Jesus. Então Filipe dá exemplo como evangelizador. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2 e depois vamos fazer as perguntas e encontrar a resposta. Então a leitura ela passa a nos dizer assim: Começa uma onda de violenta perseguição e Saulo passa a devastar a congregação, uma expressão que no idioma original denota brutalidade. Os discípulos fogem e, para algumas pessoas, pode parecer que Saulo será bem-sucedido em acabar com o cristianismo. Mas espalhar os cristãos resulta em algo inesperado. Como assim? Os que são espalhados começam a declarar as boas novas da palavra nos lugares para onde fogem. Imagine só, a perseguição não apenas falhou em silenciar as boas novas, mas acabou contribuindo para a divulgação da mensagem. Embora não fosse sua intenção, ao espalharem os discípulos, os perseguidores possibilitaram que a pregação do reino alcançasse territórios bem distantes. Como veremos, algo parecido tem acontecido em nossos dias. Então a pergunta do 1 e do 2: como os esforços para silenciar as boas novas tiveram um efeito contrário no primeiro século? Então, quando Paulo ele começou a devastar os cristãos, isso fez com que eles se espalhassem. Alguns acharam que era o fim, mas na verdade isso fez com que as boas novas do reino fossem pregadas em todos os lugares. Embora essa não tenha sido a intenção, mas o efeito foi positivo. Vamos fazer a leitura do parágrafo número 3, subtítulo: Os que tinham sido espalhados. Um dos que tinham sido espalhados foi Filipe. Ele foi para Samaria. A maioria das pessoas nessa cidade ainda não tinha ouvido as boas novas, pois certa vez Jesus havia instruído seus apóstolos: não entrem em cidade samaritana, mas, em vez disso,
vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. No entanto, Jesus sabia que, no tempo devido, Samaria receberia testemunho cabal, pois antes de subir ao céu, ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Então, a pergunta do parágrafo 3, parte A: quem era Felipe? Então, a resposta: Felipe ele era um seguidor de Cristo que evangelizava as boas novas do reino de Deus. Estabeleceu residência em Samaria e tinha 4 filhas que evangelizavam, demonstrando assim o quanto ele tinha educado suas filhas a amar a Deus. Parte B: porque a maioria das pessoas em Samaria ainda não tinha ouvido as boas novas. Pois certa vez Jesus havia dito: não entrem em cidade samaritana, mas em vez disso vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, naquele momento, não era para evangelizar naquela cidade. E a pergunta parte C: o que Jesus havia predito que aconteceria com aquele território? Ele sabia que, no tempo devido, Samaria iria receber testemunho cabal, pois ele disse: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Leitura do 4. Filipe viu que o campo em Samaria estava branco para a colheita. Sua mensagem era como uma sombra no deserto para os que moravam ali, e não é difícil entender por quê. Os judeus evitavam os samaritanos, muitos até os tratavam com desprezo. Em contraste com isso, os samaritanos descobriram que a mensagem das boas novas não fazia distinção de pessoas, sendo muito diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Por dar testemunho com zelo e imparcialidade em Samaria, Filipe mostrou que não era influenciado pelo preconceito dos que desprezavam os samaritanos. Não é de surpreender, então, que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. Então, a pergunta do 4: como os samaritanos reagiram à mensagem de Filipe e que fator talvez tenha contribuído para isso? A mensagem de Filipe era como uma sombra no deserto. Por isso que não é de surpreender que multidões unânimes de samaritanos tenham ouvido Filipe. E o que pode ter contribuído era o fato das boas novas não fazer distinção de pessoas, diferente da mentalidade fechada dos fariseus. Leitura do 5 ao 7. Hoje, assim como no primeiro século, a perseguição ao povo de Deus não consegue silenciar a pregação. Vez após vez, forçar os cristãos a se mudar de um lugar para o outro ou mandá-los para a prisão só tem ajudado a levar a mensagem do reino às pessoas nesses lugares. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová puderam dar um notável testemunho em campos de concentração nazistas. Um judeu que conheceu as testemunhas de Jeová num desses campos disse: a força moral dos prisioneiros que eram testemunhas de Jeová me convenceu de que a fé que eles tinham se baseavam nas Escrituras e eu mesmo acabei aderindo a essa fé. Em alguns casos, até mesmo perseguidores receberam testemunho e aceitaram a mensagem. Por exemplo, quando Franz Desch, uma testemunha de Jeová, foi transferida para o campo de concentração de Gusen, na Áustria, ele conseguiu dirigir um estudo da Bíblia para um oficial da SS. Imagine a alegria que os dois sentiram quando, anos mais tarde, eles se encontraram no Congresso das Testemunhas de Jeová e ambos eram proclamadores das boas novas. Algo parecido aconteceu quando a perseguição obrigou cristãos a fugir de um país para o outro. Na década de 70, por exemplo, um grande testemunho foi dado em Moçambique quando testemunhas de Jeová de Malawi foram forçadas a fugir para lá. Mesmo quando mais tarde surgiu oposição em Moçambique, a obra de pregação não parou. É verdade que alguns de nós foram detidos e presos várias vezes devido à nossa pregação, diz Francisco Coana. No entanto, vendo que muitos aceitavam a mensagem do reino,
nos sentimos confiantes de que Deus nos ajudava, assim como ajudou os cristãos do primeiro século. Então, a pergunta 5 ao 7, dê exemplos de como o fato de os cristãos serem forçados a se mudar de lugar para o outro contribui para a divulgação das boas novas. Então, eu vou citar apenas um exemplo. Então, um exemplo é de um irmão chamado Franz. Ele foi transferido para o campo de concentração de Áustria e lá ele começou a dirigir um estudo para um oficial da SS. E ano mais tarde eles se encontraram em um congresso. Então isso mostra como a palavra de Deus expande quando seus servos são forçados a mudar de lugar. Vamos fazer agora a leitura do 8. Claro que a perseguição não é a única razão do crescimento do cristianismo em territórios estrangeiros. Em décadas recentes, mudanças políticas e econômicas também abriram oportunidades para que a mensagem do reino fosse levada a pessoas de vários idiomas e nacionalidades. Alguns que viviam em zonas de guerra e em regiões muito pobres fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. A chegada de muitos refugiados levou à formação de territórios de língua estrangeira. Você se esforça para dar testemunho a pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas no seu território? Então, a pergunta do 8: que impacto mudanças políticas e econômicas tiveram na obra de pregação? Pois a mudança de pessoas que moravam em campo de guerra, em regiões muito pobres, fugiram para países mais estáveis, onde começaram a estudar a Bíblia. E também a chegada de refugiados ajudou a formar territórios de línguas estrangeiras. Então, conseguimos perceber que o impacto político e econômico também ajudou a obra de pregação a expandir até a parte mais distante da terra. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo, bem breve e rápido. Depois, vocês podem fazer a consideração do quadro, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.